Olá, pessoa amável da internet, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um react, agora um react lá ao canal do Pastor Rodrigo Mocelin, espero ter falado o nome dele certo, e ele vai falar sobre como Good Doctor refuta a ideologia de gênero mais 3 pontinhos. Então vamos usar esse react de desculpa, né, para falar sobre biologia e tudo mais que der para encaixar, mas antes, sempre aquele antes, né, sempre tem um mas, sempre tem um antes. Gostaria de pedir a sua ajuda. Tô tentando bater 100 inscritos aqui no YouTube. Estamos quase lá. Então, você, pessoa amável que caiu nesse vídeo e ainda não é inscrito, já assistiu algum vídeo meu ou gostou desse conteúdo, vai gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, considere dar seu like, considere seu comentário, considere compartilhar esse vídeo. Se você quiser e se você puder, estamos aqui nesse canal produzindo aquele conteúdo que não é nota 10, mas é nota 6, dá para passar de ano. Então me ajuda muito isso. Se você fizer todos esses passos que pra você não custa nada e é tranquilíssimo, me ajuda pra caramba aqui no trabalho no YouTube, beleza? Então vamos lá pro canal, pro React, e gostaria de saber, né, se o pastor vai definir o que é ideologia de gênero, porque tem algumas palavras guarda-chuvas que algumas pessoas usam na internet que muitas vezes não são definidas e parecem servir pra. Isso aqui não é, tipo, uma crítica, uma farpa, não. É um comentário genuíno. Então, por exemplo, a gente assiste lá o Monarca, ele fica falando oligarquia, mas não define o que é oligarquia. Eles falam sobre ideologia de gênero, mas não define o que é. E essas palavras parecem que significam tudo, né? É igual doutrinação, né? Uma palavra que é usado e não se detalha o que ela quer dizer. Isso é problemático às vezes porque parece que a palavra significa tudo o que eu não concordo. Tudo o que eu não quero, sem algum tipo de embasamento. E isso prejudica o debate público, né? O debate público muitas vezes não pode ser pautado no que você gosta, no que você concorda ou o que você acha, né? O achismo é muito problemático. Mas estamos na internet, né? Se tem um lugar pra gente usar o nosso achismo com toda a força, é a internet. Vamos lá, então. Como ideologias tão idiotas como a ideologia de gênero podem fazer sucesso? Ou melhor, mesmo que somente uma pessoa defendesse isso, já seria um absurdo. Como que a gente explica isso? Eu acho que você já deve ter visto um trechinho de uma série, Good Doctor, que tem como personagem Não vi. Quer dizer, já vi. principal Mas não sei o trecho que você vai falar, mas já vi alguns trechos. um médico autista. Eu vou lhe mostrar agora um trechinho que talvez você já deva até ter visto, em que ele refuta a ideologia de gênero. Mas não é o suficiente. Repare no final. Preste atenção na última palavra dita. E você vai entender o tamanho do problema que estamos enfrentando. E o que a gente pode fazer? Mas, antes, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Você é transgênero? Sou. Não, Queen tem cromossomos XY, como Jared e eu, não XX como você. A ciência diz que é um menino. Não, Queen tem disforia de gênero. Ela não se identifica com o gênero que nasceu. Ela veio trocar, Dr. Murphy. Mas biologicamente... Fora biologicamente, como você sabe que deve ser um menino? A sua pergunta não faz sentido. Eu não devo ser nada. Eu sou menino, biologicamente é só isso. Desculpa. Hipersensibilidade no ponto de McBurney. Pode ser apendicite aguda. Murphy, peça exames que confirmem. Olha, tem que parar de chamar ela de ele. Olha só, tratamento de pacientes transgêneros não fez parte do currículo na minha escola de medicina. Fez parte da sua? Não. Tomografia Queen W. Queen não tem apendicite. Ele tem câncer no testículo. Ela. Gente, como você viu aí, a argumentação dele é óbvia e nem necessita de explicação. Só vale ressaltar, quando o paciente, o rapaz que diz ser uma moça, ele fala assim para o médico: fora biologicamente, como você sabe que deve ser um menino? E ele não responde. Ou melhor, ele diz assim: sua pergunta não faz sentido, ela está errada, não é nem necessário responder. Enfim, você tem muitas variações desse
dessa cena aqui na internet. Por exemplo, aqueles memes assim, em forma de desenho. O homem que se diz mulher entra no consultório e o médico, lá com o exame na mão, diz assim, moço, o seu problema é... E aí o homem trans, né, ele é homem, mas... Quer dizer, até confunde a gente. O rapaz, que é um homem, mas diz ser uma mulher, ele disse assim... Eu acho como... Sei lá, dá uma preguiça isso de... Essas piadinhas de confusão assim, cara, é só... Respeitar o pronome da pessoa não é tão confuso assim, não. Tem coisa muito mais confusa na vida que a gente decora e aprende, assim. O pronome que a pessoa pediu pra você chamar ela não confunde, não. Ela pediu, você só repete. É só isso, não tem problema. A pessoa falou, não, eu gosto de ser tratado pelo pronome ele, dele, ou ela, dela, e pronto, não tem confusão nenhuma. Confusão tem, sei lá, números complexos. Números complexos são confusos. Fazer raiz quadrada de número negativo. Caramba, é confuso pra bexiga. Achar o centro de um círculo só tendo as coordenadas. É confuso. Confuso. Agora chamar a pessoa pelo pronome não é confuso muito, não. É bem simples até. Moço. Moço não. Eu sou uma menina. E aí o médico continua. Moça. É câncer de próstata. Ok, a gente sabe disso aí tudo já, mas a questão aqui é o final. O outro doutorzinho, corroído pela ideologia de gênero, o que ele faz... Corroído pela ideologia de gênero. Quando tem ali o exame mostrando câncer de testículo. Ele nega a verdade óbvia dos fatos. Tá ali o exame na cara dele. Mesmo assim, quando ele ouve o outro médico dizer, ele tem câncer de testículo. E aí o que acontece? O outro médico corrige. Ela tem câncer de testículo. Gente, há um fato. Mesmo assim, ele ainda insiste na ideologia. É como se furássemos os próprios olhos. Tá, isso mostra o tamanho do problema e mostra o quanto nós precisamos do evangelho. Precisamos de um milagre. Pois os homens não querem ser convencidos de que estão errados. Suas paixões falam mais alto do que a razão. Você lembra, por exemplo, da fábula de Esopo? A fábula de Esopo retrata muito bem o que a gente está vivendo. A fábula é o seguinte, o lobo está lá em cima e o cordeiro embaixo. O lobo vê o cordeiro e parte para o almoço. Mas ele chega e dá o seguinte argumento. Olha, é o seguinte, o cordeiro, eu vou te devorar porque você está sujando a água que eu bebo. O cordeiro retruca. Impossível. Você está em cima, eu estou aqui embaixo. Eu estou bebendo a água que desce lá de cima, de você. Argumento irrefutável? Irrefutável. Então, o lobo parte para o segundo argumento. Eu vou te devorar porque há 1 ano você falou mal de mim. O cordeiro retruca. Impossível? Impossível? Eu nasci há 6 meses? Refutou ou não refutou? Refutou. Mas aí o lobo diz, quer saber? Sei lá, alguém falou mal de mim? Eu ainda tenho dentes. E come o cordeiro. O que essa história, essa fábula nos mostra é que as pessoas, elas não querem ser convencidas. Elas querem saciar suas paixões. E elas vão usar qualquer desculpa esfarrapada para isso. Até a ideologia de gênero, por exemplo. Mas veja bem. Eu acho que ele tá tendo uma confusão. Eu acho que o Good Doctor tem essa confusão também, que é do cara autista lá, do doutor, né? Que é tentar misturar tudo num balaio só, como se tudo fosse a mesma coisa, quando tudo não é a mesma coisa. Hoje em dia a gente já tem noção na psicologia e na biologia que existem esferas diferentes do comportamento sexual humano, né? Então, e não necessariamente essas esferas estão todas conectadas. Então você tem o seu sexo biológico, que é a sua manifestação fisiológica de cromossomos que a gente determina como cromossomos sexuais, que é isso que ele está dizendo. E é isso que gera confusão, porque esse conceito, vamos dizer que são 3 caixinhas, né? E isso, até materiais didáticos didáticos bem simples, nem precisa ir para uma literatura muito mais avançada, eles possuem, né? Até o material apostilado de Estado e ensino possui essa diferença, porque ela já é bem documentada na psicologia e tanto na biologia. Então você tem a sua fisiologia e ok, isso a gente tem umas definições fisiológicas, mas a gente tem a manifestação da orientação, que tá, vamos dizer, em outra caixinha. Tô fazendo um exemplo da caixinha só para parecer didático, mas
a sexualidade se mistura e se converge, né? E a gente tem a caixinha da identidade, que não confunde com ideologia. Essa é a corruptela que elas fazem. Eles pegam, não existe nenhum material de pesquisa em psicologia, biologia, qualquer área da medicina, sobre ideologia de gênero. Isso é uma mistura que eles fazem, e que é uma mistura para corromper e falar que estamos corrompendo, estamos no sentido da ciência, né? Não que eu seja cientista, mas eu usei a conjugação durante a frase, deu para entender, né? Como se está corrompendo, mas são várias expressões da sexualidade humana e que elas não são a mesma coisa, entende? E até dentro desse espectro, você tem desafios para solucionar. Então você tem a sua genitália, o seu órgão sexual, você tem a sua atração sexual e você tem a sua identidade sexual, a sua identidade de gênero, né? E a gente tem um problema porque, não um problema, mas a ciência ela não inventou isso. Ela só começou a evidenciar. Ou seja, eu tenho pessoas que nascem com uma fisiologia, são educadas através de uma cultura que foi criada em cima dessa fisiologia, só que elas não conseguem se encaixar. Elas não conseguem, a todo custo, se encaixar nessa fisiologia, porque dentro da psicologia dela, ela se encaixa, vamos dizer assim, na outra fisiologia. Então, os cientistas não inventaram isso, os cientistas não quiseram. Porque quando se fala de ideologia, parece que teve os cientistas lá, os psicólogos que se maquinaram e falaram: vai inventar um negócio, a gente vai inventar uma coisa chamada identidade de gênero, pessoas trans, vamos acabar com esse mundo. Não, os cientistas analisam fenômenos, os psicólogos analisam fenômenos que são apresentados. Então, os psicólogos trabalhando, chegaram vários pacientes, chegaram várias pessoas que têm disforia de gênero. E aí a gente começa a pesquisar, o que acontece? Hoje em dia a gente já não tem um motivo determinado, mas a gente já tem pesquisas falando sobre questões durante a gestação, que talvez o cérebro da pessoa se desenvolva de uma maneira contrária da genitália da pessoa. A gente tem uma série, os estudos ainda estão progredindo. Mas, aqui, ele falou de fatos, a gente tem um fato, isso não é inventado, a gente tem pessoas no mundo todo, entrando em clínicas psicológicas no mundo todo, e a pessoa vai lá e fala, eu tenho... A pessoa, não é que ela fala, muitas vezes ela nem sabe o que é, mas ela se encaixa numa tabela de sintomas de disforia de gênero. Agora, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar tudo isso? A ciência está tentando avançar sobre isso. Mas negar isso é negar a realidade, entende? Negar a realidade é falar que não existe. Inviabilizar essas pessoas. Dizer que todas essas pessoas no mundo estão mentindo ou estão sendo influenciadas. Pesquise. Você tem casos no mundo todo, em consultórios do mundo todo, em culturas diferentes, em idiomas diferentes, com realidade diferente de pessoas que apresentam disforia de gênero. Inclusive, a disforia, não só de gênero, a disforia é muito comum. A pessoa não se identifica com o seu corpo, com o seu peso, com vários aspectos, né? Eu acho que é meio maldoso tratar isso como uma ideologia, como se as pessoas tivessem como inviabilizar essas pessoas. Por que não procurar entender essas pessoas, tentar abraçar essas pessoas e ajudar essas pessoas? Então, porque sofrem com isso, porque a cultura e a realidade é bem dolorosa com isso, com eles, né? E a gente tem desafios até voltando na própria genética. Hoje em dia a gente já tem estudos que mostram que, por exemplo, mulheres grávidas que tiveram filhos homens, elas começam a ter e a demonstrar células XY, células com DNA que deveria ser masculino. Então as mulheres compartilham células com seus filhos e possuem células XY no seu corpo e
talvez se você fizer algum teste, você vai pegar uma célula dessa mulher e vai ver um cromossomo XY, vai falar, pô, essa mulher não é mulher? Então, até nessa definição que ele fala que é um fato, é problemático, né? Porque a gente está definindo toda uma caracterização apenas por 2 cromossomos. E quando esses cromossomos, na verdade, eles estão mais ligados à fisiologia. E o ser homem, ser mulher, demonstrar um gênero, ele é muito mais complexo do que só a característica fisiológica, né? E é por isso que alguns cientistas sociais vão falar sobre isso, e muitas vezes eles são mal interpretados, né? Eu acho que a Simone de Beauvoir é a mais mal interpretada de todas, e vai falar sobre como você não vira mulher, torna-se mulher, né? Muitas pessoas, não sou especialista, mas quando se lê essa frase, não é sobre a fisiologia, não é sobre os órgãos sexuais que você nasce, ou que você tem, ou que você desenvolve, mas é sobre o que é mulher e homem na sociedade, socialmente falando. Isso não esse comportamento, essa representatividade, essa performance de gênero não está nos nossos genomas, não está gravado, é transmitido culturalmente, né? Então, o estereótipo do homem macho, provedor, alfa, é cultural, não está escrito no nosso genoma. Assim como a performance da mulher submissa, cuida dos filhos e está destinada a produzir uma prole, não está marcada 100% no genes dela, mas é transmitido culturalmente, né? E eu já falei demais. Vamos Bem, voltar pro vídeo. Isso não acontece apenas com o pessoal do movimento LGBT. Isso acontece com qualquer um. Quer ver um exemplo? Uma cristã. Imagine que ela ganhe dinheiro, uns 20 mil reais, com fotos que, sabe, não são muito adequadas para um cristão, com roupas que não são muito cristãs, meio sensuais, expõe o corpo toda hora, fotinha no Instagram com roupa de academia, em que todo o corpo dela está sendo exposto. Ela é crente. Ela diz crer em Jesus. Mesmo assim, não adianta argumentar contra ela. Contra aquilo que ela está fazendo, olha, a Bíblia diz, a gente não deve expor o corpo, não ser sensual e por aí vai. Não interessa. Por quê? Ela não quer ser convencida. Ela ganha 20 mil reais. Não pense que você ou eu somos diferentes. Em relação às nossas paixões, todos somos como aquela moça lá a moça transgênero, o homem transgênero, lá da série Good Doctor. Nós temos as nossas paixões e vamos achar qualquer desculpa, vamos procurar qualquer desculpa para aprovar o nosso comportamento. Portanto, não é apenas uma questão intelectual que a gente enfrenta, não apenas na questão também da ideologia de gênero, mas em todas as áreas da vida. Por exemplo, você nunca tentou, por exemplo, convencer um idólatra, olha, está errado, você não pode, só há um Deus, você mostra as passagens bíblicas, não enxerga, não enxerga, é ou não é? Isso mostra o quanto que as nossas paixões nos cegam. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. O que mostra... Eu acho que aí tá tendo de novo uma confusão, porque eu entendo a perspectiva religiosa, mas eu acho que ele tá confundindo os balaios morais de novo, com as próprias questões biológicas que ele tá tratando, tipo... Ele tá falando sobre questões filosóficas como se a disforia de gênero fosse uma questão intelectual, filosófica, que eu pudesse convencer uma pessoa que tem uma disforia, que é uma coisa muito complexa, biológica, psicológica, apenas com argumentos filosóficos. E não é bem por aí. Eu gosto muito do exemplo que o Dr. Drauzio Varela usa num vídeo. Ele faz um exemplo, vou usar igual a fábula ali, né? É um exemplo filosófico. Imagine que tem uma certa orientação sexual, uma certa identidade de gênero que é beneficiada na sociedade. As pessoas não questionam, as pessoas não têm preconceito, essa pessoa não morre por ser dessa certa orientação e dessa certa identidade. E imagina que as identidades e orientações podem ser escolhidas. Então eu escolho se eu quero ser cis, hétero, ou se eu não quero ser. E existe outra orientação e outra identidade onde a pessoa é questionada todo o tempo, a pessoa é tratada como
uma pessoa que vai pro inferno, uma pessoa que tem todas as coisas negativas, pessoas morrem por conta disso. A expectativa de vida de uma pessoa transgênero no Brasil, se eu não me engano, é 25, 27 anos. Você é expulso de casa, tem toda uma série de burocracias. E você pode escolher. Qual dessas você escolheria? Você acha que as pessoas estão realmente escolhendo sofrer? Essas pessoas estão escolhendo ser expulsas de casa? Ou essa disforia, essa questão é tão forte que ela não consegue reprimir? Ela causa dor mais a ela. É mais aliviante sofrer essas dores sociais do que negar a si mesmo. Essa pessoa, eu fico, eu fico meio em dúvida porque o evangelho fala justamente sobre abraçar essas pessoas. E eu não tô falando que os evangélicos deviam aceitar ou falar, não, mas pelo menos o entender, o abraçar de acolher, de tipo, ouvir as dores dessas pessoas. Essas pessoas, elas possuem muitas questões, porque imagina você, cara, você nascer com uma fisiologia, a sociedade te tratar com essa fisiologia, mas a sua mente não consegue encaixar isso. Isso deve ser, cara, angustiante, dolorido. É viver totalmente, como muitas pessoas falam, né? Você vive uma mentira. Tipo, o seu corpo é de um jeito, mas a sua mente é de outro, e você tá em conflito. Isso é extremamente existencial e angustiante, sabe? Como tá dentro de um evangelho que fala sobre acolher as pessoas, não te dá um ímpeto de pelo menos entender. Não tô falando que você tem que achar que tudo é bonito, certinho, sem estudar antes. Mas de tratar isso como se fosse uma ideologia de gênero maligna, como se fosse. Porque em outros aspectos da vida, o cristão vai tentar entender, não vai? Em outras dores. Por exemplo, o marido alcoólatra, o infiel, a mulher que tá num vício de drogas. Eu não tô querendo parar, não tô falando que é a mesma coisa. Eu tô falando sobre dores humanas, entende? Por que que você abraça a pessoa que cometeu um crime, você vai na cadeia orar pelo criminoso, você vai no médico orar pelo que tá sofrendo, você vai na casa do infiel, vai na casa do sonegador, vai na casa da pessoa que tá com problemas conjugais, com problemas de vício, com problemas sérios. E existe um certo grupo de pessoas que você decide, que também estão sofrendo, mas você decide não ouvir. Porque você ouve todos os tipos de pecados no mundo, e essas pessoas que você está sofrendo, você trata como se fosse pessoas que sofreram lavagem cerebral e que não estão sofrendo também, sabe? Isso me bota uma pulga atrás da orelha, sinceramente. Mostra, em primeiro lugar, que só Cristo pode nos salvar. A Bíblia fala que Paulo pregava para Lídia, e enquanto ele pregava, Deus abria o coração dela. É disso que a gente precisa, de um milagre. A verdade tem nome e se chama Jesus. Mas, se você não tiver desejo de encontrar a verdade, mesmo os argumentos mais irrefutáveis, eles não serão o suficiente. Não serão. E, mais uma vez, isso mostra o quanto o ser humano precisa ser quebrado por Deus. O quanto que cada um de nós, a gente precisa ser esmiuçado por Deus. E é isso que Deus muitas vezes faz. A pessoa está ali no alto da sua arrogância. Não, eu estou certo. E nenhum argumento basta. E aí ela é humilhada. Cristo faz o milagre e ela sofre, ela fica enferma, ela perde o emprego. Quantas vezes eu já vi isso? E aí então ela se rende. É isso que a gente precisa. Que Deus atue no coração das pessoas. De novo, ele tá tratando a questão como se fosse uma questão puramente filosófica. A gente dá pra ver que a questão não é puramente filosófica. A questão é psicológica, biológica, é super complexa, não é fácil, não é simples. Esse que é um grande problema, eu acho, nessa questão. Faz se ter muito preconceito se tratando e se falando, não, é uma ideologia de gênero e é isso. Se fosse só isso. Pessoas, todas elas, inclusive nós. Que Deus nos quebrante e nos leve ao entendimento da verdade, porque nós, por nós mesmos, não queremos ser convencidos. Todos nós. Nós queremos argumentos, nós queremos desculpas para dar vazão às nossas paixões. Que Deus nos humilhe e que nós possamos nos humilhar diante dele. Mas, infelizmente, não é isso que muita gente faz. Lá no Antigo Testamento,
O profeta Jeremias disse, olha, Deus, ele sendo boca de Deus ali, eu os feri, mas não lhes doeu. Ou seja, eu os quebrantei, mas mesmo assim eles insistiram e se tornaram ainda piores. Que você não faça isso. Que você, quando for humilhado por Deus, se quebrante e se renda à verdade, aos argumentos verdadeiros que nos mostram que os nossos comportamentos são pecaminosos. Todos nós, sem exceção, precisamos de um milagre para que possamos enxergar o óbvio. Nossa, eu admito que nesse possamos final enxergar. eu perdi o foco porque apareceu 2 vídeos aqui. O que é esquerdismo de 1h12 e Matthew Walsh refutou a ideologia de gênero com uma só pergunta. Eu fiquei caindo no clickbait ali e me perdi no final do vídeo. Mas é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, seu compartilhar, não esquece de comentar aí no vídeo, se você quiser e você puder. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.